livro do profeta Daniel, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 2 em diante. Queridos, cada um tem um nível de espiritualidade. Nessa palavra até fala sobre isso, eu nem estou falando por causa disso, mas o Espírito Santo já está falando, amém? Cada um tem um nível de espiritualidade. Tem coisa que eu vou sentir que você não vai sentir. Tem coisas que eu vou ver que você não vai ver. Os pastores e lideranças espirituais, eles têm um mau hábito de usar aquilo que eles estão realmente vendo, sentindo, para emocionar a igreja. Então assim, por vezes eu vejo anjos na igreja, mas eu não fico aqui, mano, tem um anjo do teu lado, levanta que eu vou entregar o de Deus. Não. O que você não pode é duvidar da existência. O que você não pode é questionar e duvidar aquilo que está dentro da Escritura Sagrada, que existe, que é real, mas que talvez você não tenha tido uma experiência, talvez você não tenha visto. Eu sou o primeiro que tem muito equilíbrio com isso. Vocês sabem, quem congrega, quem frequenta sabe que eu não fico aqui entregando revelação e falando que estou vendo anjo, que estou vendo isso, que estou vendo aquilo, que estou vendo aquilo outro. Mas quando Deus fala é porque Ele quer edificar a fé, Ele quer te levar e te elevar a um nível que você ainda não se encontra. Então, fica sensível. Essa passagem aqui que eu vou ler, inclusive, Daniel vai ter uma visão espiritual. Ele vai ver um ser espiritual, um anjo. Só que a palavra diz que tinha algumas pessoas juntas com ele, no mesmo ambiente. Ele viu, ele enxergou, ele foi para o espiritual. A Bíblia diz que quem estava com ele não via, não ouvia, não enxergava nada, mas a palavra de Deus diz que veio um temor, veio um medo, um temor, que aquelas pessoas, elas fugiram daquele lugar. Hoje eu quero pregar uma palavra espiritual. Hoje Deus mandou eu pregar uma palavra espiritual. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo vai dizer à igreja, em reverência à Sagrada Escritura, não a mim, não por religiosidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu preciso que você tenha foco. Tenha foco na leitura. O profeta Daniel diz assim: eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Repita comigo: 3 semanas de luto. Diga 21 dias. Amém? Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Repita comigo: 21 dias. Amém. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé, próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava
acesas, seus braços e seus pés brilhavam como o bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, repito, somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles encheram de terror. Eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim fiquei ali, sozinho, e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar, e ao som da sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Eu vou ler novamente, porque tem gente que questiona quando você ora e alguém cai através da oração, ou que alguém sente a presença de Deus e cai por causa da presença e por causa da experiência. Então ouvi, o homem começou a falar, então ouvi o homem falar, e ao som da sua voz perdi os meus sentidos e fiquei ali, estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Diga: Deus ouve as minhas orações. Preste atenção agora. Por 21 dias, eu disse quantos dias, igreja? Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. A boca dele estava travada. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão com a cara no pó, sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou nos meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive, e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente, e senti as minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu somente até aqui. Oh,
Diga: o Espírito é sujeito ao profeta. É cada vez mais difícil, irmãos, segurar aquilo que Deus tem para liberar. Mas eu insisto que eu preciso fazer o culto racional. Só que Deus vem nos presentear com a visitação dele na boca de uma serva idônea, que manuseia bem a palavra e que não tem do que se envergonhar. Queridos, vamos para a palavra. Para mim, particularmente, essa é uma das experiências mais esplêndidas que a Escritura Sagrada vai nos oferecer, nos mostrar. Para quem não conhece, existe na Escritura Sagrada um profeta, por nome de Daniel, ou Beltesazar, como você preferir. E é um dos profetas mais peculiares que a Bíblia Sagrada vai nos apresentar, e as coisas que ele fez foram, através do Senhor, foram esplêndidas, desde interpretação de sonho, desde interpretação de visões, enfim. E essa experiência em específico, ela nos dá uma lição de como são as coisas espirituais que governam as coisas físicas, de como e a forma que acontece uma batalha espiritual nas regiões celestiais, o reflexo das batalhas que você nem sabe que estão acontecendo, mas que a tua carne e o teu corpo sentem e se manifestam na sua carne e no seu corpo, aqui no teu dia a dia, enquanto você habita nesta terra. Essa passagem mostra o cuidado de Deus. Quando Ele quer realizar algo, quando Ele quer fazer, Ele envia mesmo os seus anjos, e os seus anjos vêm, recebem ordem ao nosso respeito, e o que tiver que ser, vai ser, mas que existe uma peleja, uma batalha para que isso não aconteça. Essa passagem mostra que desde o primeiro dia que você decidiu entender as coisas do alto e servir a Deus, que Deus escuta, Deus ouve, Ele registra as tuas orações. Então você não é um louco que fala ao vento e que ninguém está ouvindo, mas existe um Deus que está ouvindo cada uma das palavras que saem da sua boca e da minha boca. Essa passagem mostra patentes espirituais celestiais do céu tão poderosas, e patentes também das trevas, com poder, em que no meio de uma batalha fica complicado para um anjo se deslocar até
motivo. E aí é necessário chamar o bambambam, tal de Arcanjo Miguel, para vir resolver o problema e ficar ali na peleja. Essa passagem, ela nos dá muitos ingredientes, e hoje eu quis, pelo Espírito Santo, trazer um pouquinho de espiritualidade, para que você não cresça só em conhecimento, não cresça só em sabedoria humana, não cresça só com informação, mas que você cresça debaixo de uma palavra, de uma pregação, como o apóstolo Paulo dizia que era a pregação dele. E ele dizia: a minha pregação não consiste, ela não existe somente em conhecimento, em informação, em sabedoria da terra, mas ela existe no poder do Espírito, nos poderes celestiais. Aleluia. Nas demonstrações de poder pelo Espírito. Então hoje eu quis trazer, e aqui eu vou parte por parte, prometo ser breve, mas eu quero chamar a tua atenção que por 3 vezes aparece o número 21 nessa passagem. Por 3 vezes aparece 3 semanas. E Daniel começa a falar, aqui no versículo 2 em diante, que por 3 semanas ele estava entristecido, ele estava de luto, ele estava aflito, ele estava angustiado, ele estava inquieto. Será que você já se pegou em algum momento da sua vida entristecido, inquieto, angustiado, como se estivesse de luto? Será que isso é mera coincidência? Daniel começa a dizer o que ele estava sentindo. Tem gente que fala que Daniel estava fazendo jejum aqui, porque durante 21 dias não comi carne, não comi nada saboroso, não provei do vinho, mas na verdade ele não estava fazendo um jejum. Daniel aqui, ele estava sentindo uma aflição tão grande, que ele compara essa aflição a uma dor de luto, e que nessa aflição ele não conseguia comer nada prazeroso, não conseguia comer carne, não conseguia beber vinho, nem se perfumar ele conseguia, ele tinha vontade. Alguém aqui, no dia que um parente ou alguém querido, alguém amado morreu, o dia do velório e do enterro, chamou a turma para fazer um churrasco e comer uma carne assada? Alguém aqui já fez isso? Porque no momento de luto você não consegue comer nada, nem ruim nem bom. Eu já fiz muitos velórios, muitos enterros. Eu chego no ente querido, a pessoa da família mais ligada à pessoa que morreu. Querido, você quer que eu busque um pão de queijo, uma água para você, um café? Porque não, eu não consigo comer nada agora. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Daniel, ele estava nesse nível de angústia. E ele fala por 2 vezes que esteve durante 21 dias dessa forma, 3 semanas. Mais à frente, quando o anjo vai falar com Daniel, ele vai dizer que durante esses 21 dias que Daniel estava triste, na verdade, foram os mesmos 21 dias que esse anjo estava numa guerra, numa batalha com principados nas regiões celestiais. Quando você está angustiado, quando você está entristecido, quando você está aflito e você não sabe explicar o porquê, começa a orar, começa a fazer como Daniel fazia.
3 vezes ao dia, se botava de joelhos, se virava para Jerusalém, toma-lhe oração, se virava para Israel e toma-lhe oração. Começa a orar quando você se sente assim, porque você de repente está no meio de uma batalha travada, e ela precisa ser destravada, e ela vai ser destravada por causa da persistência das tuas orações, aleluia. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais as batalhas nos reinos celestiais são vencidas. Quanto mais oração, mais combustível para o anjo descer. Tem gente que fica aflito, angustiado, amargurado, fica numa aflição intensa, fica inquieto, fica com a alma batida. E não usa a ferramenta principal do crente para isso acabar, sair da tua vida, essa sensação, que é a oração. Nos momentos de angústias e de aflições, ore ao Senhor. Repita comigo assim: nos momentos de angústia e de aflição, a partir de hoje, é joelho no chão, é oração, é clamor para Deus mudar o cenário da minha história. Daniel estava nesse processo e não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Aí a palavra do Senhor diz que ele estava andando às margens do rio Tigre, ou em algumas versões do rio Idequel. E ele não estava sozinho, tinha uma galera, tinha uma turma andando por lá também, talvez tomando sol, caminhando, sei lá, curtindo a vibe. E diz a palavra que Daniel ele vai ter uma experiência poderosa, uma visão espiritual de um ser celestial. Só que enquanto ele estava tendo essa visão, o pessoal que estava junto com ele sentiu um terror, sentiu um medo, sentiu algo tão tenebroso que saiu correndo, fugiu. Tem gente que pensa que manifestações de Deus só acontecem de maneira gostosinha. Ai, aquele arrepio gostosinho. Ai, aquela... Claro que Deus respeita o teu nível espiritual. Ele não vai te dar uma experiência que você não vai suportar. Mas eu vou te falar, irmãos, por experiência própria. Tem experiência com Deus que a tua carne, ela quer desaparecer da existência da terra. Tem experiência com Deus que você quer sair correndo, fugir. Vai pegando aí, porque os pastores não pregam muito isso. O negócio é fazer você pular, sair correndo, rodando, e é mistério, porque tem isso mesmo, hein? Tem isso mesmo. Agora tem experiência também que te dá um terror na alma, que a tua alma ela sai do corpo assim, ó, de tanto terror, de tão tenebroso que o negócio é. E é a experiência com Deus, porque a nossa carne ela não suporta a intensidade das coisas espirituais. E aí Daniel, nessa experiência, a primeira coisa que ele perde é as forças. Ele cai para o desespero dos teólogos e dos conservadores. No momento da presença, ele não aguenta, ele cai prostrado,
está com a boca travada, não conseguia falar nada, queria, mas não conseguia. Está lá jogado no chão. E esse anjo, esse ser celestial, algumas linhas teológicas acreditam que é uma teofania do próprio Senhor Jesus aqui, mas isso é assunto para discutirmos em uma outra hora, em um outro momento, não agora. E o anjo começa a falar para ele: ó Daniel, não se preocupe, porque você é um homem muito amado, você é muito precioso para Deus. Durante 21 dias, eu fiquei numa batalha, porque Deus me enviou para trazer revelações profundas a respeito do futuro do seu povo. Mas durante 21 dias eu fiquei numa batalha travada que eu não consegui vir até você, Daniel. Depois desses 21 dias, não tinha como eu não vir, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia. Eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Levanta as suas duas mãos, pode levantar as duas, aleluia. Pode levantar as duas lá no alto, que eu vou declarar sobre a tua vida, aleluia. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu declaro sobre a tua vida: agindo o Senhor, quem impedirá? Eu vim aqui para declarar as coisas que estão para acontecer na tua vida, as coisas que Deus tem projetado e planejado, vão acontecer em nome de Jesus. Elas vão sair do papel, elas vão ser destravadas, elas vão ser quebradas, elas vão ser destruídas. Tudo aquilo que tiver amarrando será destruído e destravado, e Deus vai colocar na tua mão aquilo que você tem buscado e orado e pedido ao Senhor. E esse anjo vem. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão, sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que parecia com um homem tocou nos meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive, me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que parecia com um homem tocou em mim novamente, e senti as minhas forças voltarem. Aqui está o desenho completo das batalhas que acontecem comigo e com você. Aqui está a prova concreta daquilo que pode acontecer, como as coisas espirituais elas refletem nas nossas vidas físicas. Aqui nós estamos falando de Deus enviando anjos ao nosso respeito. Quem aqui precisa que Deus envie anjos para que os anjos possam trabalhar em seu favor? Eu creio.
Aqui mostra que existem forças espirituais na maldade que tentam impedir a tua bênção de acontecer aqui no mundo físico, e que elas travam batalhas espirituais com os anjos do céu. Por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele diz que as nossas lutas não são contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores do ar e hostes malignas e príncipes das trevas. Aonde, igreja? Nas regiões celestiais. Aqui fala como nós, seres humanos, frágeis, ficamos debilitados, ficamos angustiados, ficamos inquietos, entristecidos, depressivos, sei lá, usa a palavra que você quiser. Mas aqui mostra como nós ficamos quando essas batalhas estão acontecendo. Aqui mostra que no primeiro dia que nós decidimos colocar o coração e a fé em Cristo Jesus nas coisas de Deus, Deus não deixou de ouvir as tuas orações um dia. Você pensa que está sozinho, você pensa que Deus não está ouvindo as tuas orações, mas Ele está ouvindo cada uma das tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que Ele envia anjos, como enviou para Daniel, como o anjo falou para Daniel. É por causa das tuas orações que Ele envia anjos para quebrar correntes, para abrir cadeias, para destravar o que está travado, para dar, aleluia, e colocar nas tuas mãos aquilo que Deus enviou. Aqui mostra quando uma experiência espiritual acontece, como eu e você não aguentamos, como eu e você não suportamos e acabamos desfalecendo na presença de Deus. Aqui fala que quando ele estava prostrado e desmaiado, ele sentiu mãos pegando ele e colocando ele de joelhos, e com as mãos sobre as mãos e sobre os joelhos. Tem gente que não acredita que o anjo está tocando, está mexendo, está trabalhando, está fazendo, não acredita. Aqui mostra que ele estava desfalecido, mas quem fez ele se fortalecer foi o próprio toque nos lábios dele. Pensa num cara culto, pensa num cara inteligente, pensa num cara estudado, Daniel. Mas a letra que Daniel tinha não matava o espírito, porque quando ele teve que interpretar sonhos, ele interpretou sonhos, e isso é espiritual, não é letra, não se aprende na faculdade. Quando ele vê a visão do dedo escrevendo na parede, e ele vai, e ele vê o dedo escrevendo, e ele interpreta o que o dedo está escrevendo, e ele diz: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Você foi pesado, você foi medido, e em ti foi achado falta. Hoje tu perderás o teu reino e o teu reinado. E entregou esse manto para aquele rei.
Não seja cético e não deixe a letra, o natural matar o espiritual. O grande problema da noiva do Senhor nos dias de hoje é que a noiva anda aleijada. A noiva está aleijada, está mutilada, porque tem um lado da noiva que é muito natural, muito racional, e tem um lado da noiva que é muito espiritual. Deu glória, já sai voando, chutando cadeira, rodando, pendurando o ventilador. E um lado que não acredita em nada, a ponto de dizer: não, está na Bíblia, está escrito, mas aqui na minha igreja não. Está extinguindo o Espírito. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado e nenhum outro, porque eu busco equilíbrio. A nossa igreja busca esse equilíbrio, porque aqui a gente é racional quando tem que ser racional, e espiritual quando tem que ser espiritual. Tem gente que espiritualiza o que é para ser racional e racionaliza o que é para ser espiritual. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Deus me trouxe aqui para pregar uma palavra para você saber que existe o natural e o sobrenatural. E se você não teve experiência, se você não sentiu nada ainda, se você ainda não experimentou, vá buscar a Deus, vá buscar de Deus, e não questiona, não aponta, não murmura e não fala contra. E o Espírito Santo sabe porque está falando isso aqui, porque tem gente aqui no meio que é desse jeito. Eu sou o primeiro bispo dessa igreja que um dia cheguei e falei: aqui na hora do culto é racional, como a palavra ensina que tem que ser, porque senão tem uma bagunça, irmão. É todo mundo abraçando todo mundo, é todo mundo entregando manto, é todo mundo vira profeta, todo mundo vira profetiza, todo mundo vira profeta da última hora. E eu não coloquei o Espírito Santo não, irmão, porque quando Deus quer falar no meio da igreja, como falou hoje, está na liberdade. Só que também, irmãos, eu tenho momentos de espiritualidade aqui que tem crente que ia ficar em choque, como já ficou, que eu nem faço no culto para não ficar em choque. Quem aqui já teve experiência com Deus comigo aqui? Levanta a mão aqui, que eu orei e teve experiência com Deus. Pode levantar a mão, irmãos, em nome de Jesus. A noiva está amputada, está mutilada, e eu termino essa ministração dizendo: não mate o que é espiritual. Você que ainda não teve uma experiência, não desacredite. E você que já teve experiência, você que já viveu coisas sobrenaturais, não espiritualiza tudo não, irmão. Tem coisa que Deus nos deu inteligência para nós calcularmos danos e riscos e consequências e produto final. Tem coisa que são as tuas escolhas. Eu quero orar por você. Hoje eu vou ficar orando depois do culto. Irmão, depois do culto, nessa igreja acontece de tudo. Eu não tenho hora para ir embora hoje. Eu vou ficar orando aqui.
comigo aqui. Só que não fica para murmurar, não é para questionar, não, irmãos. Fica para experimentar o que tiver que experimentar e acabou. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, curva a sua cabeça.